nome é Angélica Marques, eu estou como gerente de assuntos regulatórios na ABIMED, que é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, para quem não conhece. O propósito da associação é contribuir de forma contínua para a ampliação do acesso da população às tecnologias avançadas para a saúde, visando a qualidade de vida e longevidade das pessoas. Atuamos em 5 eixos estratégicos para este objetivo e vou focar aqui na sustentabilidade do sistema de saúde e ambiente de negócios. Nosso trabalho neste eixo é colaborar para um ambiente de negócio sustentável por meio do aprimoramento de processos e práticas de regulação pautadas por critérios técnicos. Além disso, participar e contribuir em todas as esferas pertinentes no sentido de promover o desenvolvimento sustentável do país. Por tudo isso, é com grande satisfação que trago hoje este assunto na Arena Diálogos ABIMED, no painel Assuntos Regulatórios de Produtos para a Saúde, Dispositivos Médicos, Regulação, Avanços e Perspectivas. Quero apresentar nossas painelistas. É com muito prazer que eu recebo aqui a doutora Cristiane Jordan, diretora da Anvisa. A doutora Cristiane é médica com especialização em endocrinologia. Ela é advogada e gestora na área de saúde. Atuou como consultora pela OPAS, CNPq e Unesco, na regulamentação da Lei de Planos de Saúde, no Ministério da Saúde. Atuou também na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, como gerente de regulamentação, diretora técnica e consultora. Atuou na iniciativa privada, iniciando sua carreira administrativa na Golden Cross como médica auditora. Mais recentemente, trabalhou por 14 anos na gestão técnica da AMIL. Fez MBA de gestão de projetos pela COPEAD, UFRJ. Foi diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso e atualmente é diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Bem-vinda, doutora Cristiane. É uma honra tê-la conosco. Como convidada do setor, nós temos aqui a Cristina Almeida. Ela é diretora de Assuntos Regulatórios da Becton Dickinson e membro do Conselho de Administração da ABIMED. Ela é graduada em Farmácia e Bioquímica pela USP, com MBA em Gestão Econômica e Estratégica de Negócios pela FGV. Atua há mais de 23 anos na área de assuntos regulatórios, com experiência em medicamentos e produtos médicos, incluindo produtos para diagnóstico in vitro. Durante a sua trajetória profissional, também exerceu a função de garantia da qualidade e atuou em várias empresas do setor de dispositivos médicos, tais como Abbott, Auto Suture, do grupo Medtronic, e BD, onde está desde 2004 e ocupa o cargo de diretora de assuntos regulatórios para Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Eu não posso deixar de mencionar e agradecer pelas importantes contribuições da Cristina nos anos de coordenação do Comitê de Inteligência Regulatória da ABIMED, liderando com leveza, compartilhando seu conhecimento e habilidades com os melhores profissionais de regulatório do mercado. Cristina, é um prazer contar com a sua presença também. Para iniciar nosso encontro, vamos começar com a experiência da doutora Cristiane Jordan, diretora da Anvisa. Doutora Cristiane, muito obrigada, por favor. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço, Angélica, cumprimento aqui a mesa, Angélica Marques, mediadora, Cristina Almeida, conselheira convidada, cumprimento a plateia, autoridades presentes, integrantes da Anvisa, aqui o grupo da GGTPS, a diretora adjunta, Fabiana Barini, da terceira diretoria. Com grande prazer, eu agradeço a ABIMED pelo convite, pela oportunidade de poder fazer uma exposição aqui sobre um assunto, sobre um tema de tamanha importância para a economia do país, mais especificamente para a economia da saúde e pela possibilidade de se criar um maior acesso à inovação tecnológica, uma maior eficiência ao sistema de saúde, tanto no setor público como no setor privado. E eu me sinto aqui privilegiada porque eu já assumi algumas posições
frente aos dispositivos médicos para a saúde, que me permitem ter algumas experiências, né, e até como médica, né, sem desmerecer quem é gestor médico, mas o médico ele tem uma avaliação mais técnica, mais holística da assistência e sempre como foco o paciente. Eu fui inicialmente gestora de planos de saúde, né, e como gestora de planos de saúde, nós temos ali quase que diariamente trabalhar com a racionalidade, a otimização e a eficiência da assistência à saúde, né, e sempre com um alerta ali em termos de contenção de custos, porque a gente sabe que os recursos são finitos, né, e nós temos que ter um equilíbrio entre aquilo que nós ofertamos com eficiência para a saúde da população, para a saúde do usuário, e também com a sustentabilidade daquele que oferta a saúde. Né, isso não é muito diferente do setor público, né? O setor público talvez você tenha uma menor flexibilização em razão da limitação orçamentária, né? Muitas vezes a gente não consegue ofertar inovação tecnológica por conta da restrição orçamentária que a gente tem no setor público. Bom, nós vamos falar aqui, a ABIMED, a gente sabe que ela é de fundamental importância para o setor em termos de importância da inovação tecnológica. Ela traz a inovação tecnológica para a gente, e a gente sabe que o maior objetivo dessa inovação, desse avanço tecnológico, é trazer o bem-estar do paciente, né? É trazer um maior acesso à tecnologia, é trazer uma maior eficiência e qualidade à assistência à saúde. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo regulatório. Como eu já estava iniciando, né, eu participei como gestora de plano de saúde, eu participei como diretora de um hospital público e agora como reguladora, né, na Anvisa. E na regulação nós temos aqui, nós teríamos vários assuntos para tratar, né, de interesse dos senhores, mas eu tive a liberdade de escolher o tema e achei que seria produtivo para que todos pudessem participar de uma forma intensiva, a gente trazer aqui a nossa experiência no avanço tecnológico nesses 2 últimos anos e também algumas perspectivas para o futuro em termos de regulamentação. Então, nós vamos falar um pouquinho da regulação de produtos médicos para a saúde, vamos reconhecer aqui antecipadamente que a pandemia ela trouxe para a gente uma aceleração muito grande nessa inovação, né? Nós tivemos aí um avanço que em meses, né, que poderia levar anos, e isso é um reconhecimento que, junto com essa aceleração, a Anvisa, dentro do seu papel regulatório, ela procurou flexibilizar ao máximo essa regulamentação, e eu tenho certeza que essa flexibilização ela incentivou também o crescimento e o avanço do setor produtivo. Tá? Então, nós vamos começar aqui. Bom, aqui a gente tem uma distribuição, né, de dispositivos médicos, né, cuja procedência aqui, o que a gente observa é que 70% dos produtos que são autorizados, que são registrados pela Anvisa, pela agência reguladora, elas são de procedência estrangeira, né? Ela tem origem principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. E esse fato é muito importante porque ele demonstra para a gente a importância que tem com relação à integração da regulação a nível internacional, que é o que vai viabilizar com que a gente traga uma maior eficiência regulatória. Aqui nós observamos um crescimento do setor de dispositivos médicos no período de 2021, né, em plena pandemia, em plena crise econômica, um crescimento de 7,3%. Né, e, paralelamente, houve um aumento
de protocolos de solicitação de registros, e a Anvisa ela atendeu plenamente a demanda do setor produtivo. Nós vemos aqui um gráfico que demonstra o tempo médio de decisão, tanto do peticionamento de registro como de notificação, que varia de 2019 a 2022, que demonstra que nós evoluímos com um prazo razoável, que é um prazo que se destaca até com relação a outras agências internacionais. Nós temos ali o QR Code, em que ali você acessa relatórios gerenciais da Anvisa, da GGTPS, da área especializada por produtos. Ali você acompanha o peticionamento que a empresa faz com relação à notificação ou registro de produto. Eu destaquei aqui algumas ações importantes na pandemia que destacaram aí e se destacaram no avanço tecnológico dos dispositivos médicos. Nós aplicamos uma flexibilização das regras, nós adotamos mecanismos de reliance na certificação de boas práticas de fabricação, que é importante nos produtos classificados com classificação 3 e 4. Nós concedemos permissão para importação de dispositivos médicos essenciais aprovados por outras autoridades regulatórias. Permitimos permissão para importação de dispositivos médicos usados, né? Depois a gente evoluiu numa regulamentação própria. Ampliação da testagem profissional de Covid-19 em farmácias. Comercialização de autotestes para Covid-19 em farmácias e ambientes especializados. E aqui eu destaco a importância hoje da farmácia como locus assistencial. A farmácia, desde 2014, através de uma lei específica, ela traz dentro de sua definição a possibilidade de assistência à saúde. Então, todas essas possibilidades de exames, de procedimentos, claro, dentro dos requisitos que são exigência para que haja o mínimo de qualidade possível, mas essa é uma nova realidade que a gente está vivenciando. Resultados decorrentes dessas medidas adotadas pela Anvisa. Não houve desabastecimento de dispositivos médicos destinados à prevenção, diagnóstico e tratamento da Covid. Pode até ter havido desabastecimento de anestésico, de outros medicamentos, mas de dispositivos médicos não houve. Nós tivemos 2.940 novos registros / notificações de dispositivos médicos essenciais para combate à Covid-19, incluindo testes para diagnósticos, ventiladores pulmonares, bombas de infusão, máscaras tipo N95. Tivemos um tempo médio de aprovação, como demonstrado no outro slide, que foi de 22 dias. Houve uma evolução de 2019 a 2022, em que você tinha 120 dias para conceder um registro, e hoje você trabalha com um tempo muito perto do razoável. Nós tivemos mais de 17 milhões de testes para Covid realizados somente em farmácia, dentro do novo contexto, dentro da nova realidade das farmácias. Dentro dos avanços regulatórios, nós temos a convergência regulatória internacional. O Brasil é membro fundador do IMDRF, participa em todos os grupos de trabalho. Existe uma participação propositiva nas reuniões do Mercosul, promovendo a implementação de documentos decorrentes de decisões do IMDRF na região. Implementados documentos recentes de UDI, da regulação de software como dispositivo médico, consolidação do programa MDSAP, eu entendo que todos sabem do que eu estou falando, mas esses dados apontam que a convergência regulatória internacional ela é uma realidade e uma medida que se tem hoje, vamos dizer, talvez um dos principais fatores que se agrega a uma aceleração de toda a eficiência regulatória.
Dentro do aprimoramento do marco regulatório, nós tivemos várias resoluções importantes que se deram ao longo de 2021, em plena pandemia. Nós tivemos a regulamentação de dispositivos médicos usados e recondicionados, através da RDC 579. Nós tivemos a RDC 591, com o início do projeto UDI, Identificação Única de Dispositivos Médicos. É um projeto estratégico da Anvisa, que vai se realizar em várias etapas, mas nós já iniciamos essas etapas. Foi aprovada também a revisão da regulamentação sobre agrupamento de materiais implantáveis em ortopedia, através da RDC 592. Foi também aprovada instrução normativa referente às normas técnicas para certificação de conformidade dos equipamentos sob regime de vigilância sanitária, que é uma atualização periódica que existe na Anvisa. Ainda com o aprimoramento do marco regulatório, tivemos aprovada a norma que trata de acesso expandido a dispositivos médicos, acesso de pacientes com doenças debilitantes graves a tecnologias ainda não aprovadas pela Anvisa, uma espécie de uso compassivo, né, à semelhança do que existe com medicamento. Foi aprovada também a regulamentação de softwares como dispositivos médicos, né, em razão das suas especificidades que os diferenciam de outros dispositivos médicos. A agenda regulatória, hoje, ela tem um foco em algumas deliberações, algumas delas estão em andamento, outras ainda devem ser iniciadas. Mas aqui eu resumo, basicamente, algumas medidas, algumas ações que estão dentro do que acontece no momento e dentro de uma perspectiva para o futuro. Nós temos análise de petições de dispositivos médicos com aproveitamento de análises feitas por autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, né, que é resultado da convergência regulatória internacional. Nós temos uma pós-consulta pública, nós temos reto final para deliberação pela DICOL, nós temos reprocessamento de dispositivos médicos, temos revisão dos requisitos essenciais de segurança e eficácia para dispositivos médicos. Em breve teremos a consulta pública relacionada a esse assunto. Temos a revisão da RDC 185 e RDC 36, pós-consulta pública. São assuntos que ainda dependem de ser consolidado, todas as propostas e sugestões provenientes da consulta pública. Nós temos ensaios clínicos com dispositivos médicos, revisão da RDC 18, que ainda está como proposta de consulta pública. E, enfim, nós temos aqui o que a gente chama de um projeto inteligente na racionalização do uso de produtos de dispositivos médicos para a saúde, que é o monitoramento econômico dos preços de dispositivos médicos. Eu destaco aqui esse monitoramento, e aqui é um breve histórico que ele surge para que haja um monitoramento efetivo dos preços, né, para se fazer uma comparação de produtos similares, ele agrupa produtos similares. Ele vai ser utilizado, ele já é utilizado como referencial de preços para compras públicas e, claro, que isso, consequentemente, isso também acaba se estendendo ao setor privado. E surgiu, né, em 2015, com o problema da máfia das próteses, né, através dessa reportagem, teve uma CPI em 2015, depois foi formado um grupo de trabalho interministerial, depois nós tivemos um acordo do TCU que estabeleceu a obrigatoriedade desse monitoramento, e nós tivemos em 2017 o início da revisão da RDC 185, que estabeleceu já alguns processos de monitoramento. Aqui apenas a título de ilustração, as RDCs, que, né, primeiro aqui dispõe sobre o monitoramento econômico, aqui dispõe sobre os dispositivos médicos selecionados para monitoramento econômico em todas as fases do monitoramento econômico.
já que nós temos que ir acrescentando e adicionando esses dispositivos para que se faça um estudo, para que se faça um agrupamento e enfim, que ele possa servir como um referencial de preço. Temos aqui a IN 85, a IN 119, que dispõe os atributos técnicos de cada dispositivo médico, a complexidade do monitoramento econômico dos produtos, ela é muito intensa e ela já vem, né, a gente viu ali que teve o problema das próteses, órteses e próteses, mas é um problema que já vem, é uma demanda que já vem do mercado há muitos e muitos anos, né? E aqui também, ainda sobre o monitoramento econômico, a gente tem aqui o grupo, nós temos 2 painéis, um dos stents coronarianos, que já funciona, e o outro do marca-passo cardíaco. A gente tem painéis em construção, que são relacionados aos desfibriladores implantáveis e às próteses valvulares cardíacas. Enfim, eu acho que esse é o último. Nós temos as perspectivas futuras do processo regulatório, né, em que eu destaco aqui o avanço no processo do monitoramento econômico, que é o que a gente acabou de ver, dos preços de dispositivos médicos, a regulação com foco em risco, né, porque nós temos que promover nossos esforços em cima daquilo que vale a pena, que aquilo que promove, que tem um potencial de risco para a saúde da população, né, já que a nossa função principal é proteger a saúde da população. Então, a gente se empenha mais naqueles dispositivos que têm um risco elevado e flexibiliza e facilita, simplifica aqueles que não têm que têm risco baixo. Temos a convergência regulatória internacional, né, cujos documentos do IMDRF são a base de todo o processo de integração entre essa regulação internacional. Nós temos, enfim, a aproximação dos regulamentos de dispositivos médicos e serviços de saúde. A terceira diretoria, ela absorveu recentemente a área de serviços em saúde, né? Eu estava até conversando anteriormente aqui com a Angélica que essa área, ela é uma área essencial, junto com a de produtos, para que todo o processo regulatório ela seja feita focado na qualidade da assistência, né? Nós não podemos pensar em produto médico, dispositivo de produto para a saúde, sem pensar na assistência à saúde, sem pensar nos serviços de saúde, né? Então, essa é o último item que, dentro de uma perspectiva futura, nós vamos tentar, dentro da próxima agenda regulatória, dentro do que já tem sido feito nessa área, dentro da terceira diretoria, para que a gente evolua para um processo regulatório que traga maior eficiência na assistência à saúde, não juntando as duas áreas, mas fazendo uma boa interface para que a gente possa ter um grau de eficiência regulatória à frente. Muito obrigada a todos. Eu fico aqui à disposição para que a gente possa discutir algum assunto que, porventura, seja de interesse de vocês. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, doutora Cristiane. Foi um prazer ouvir a senhora fazer essa explanação das atividades, trazer essa questão do monitoramento econômico para a qual a ABMed contribuiu e continuará contribuindo proativamente para que ele seja efetivo e traga benefícios para toda a sociedade. Cristina, por favor, eu gostaria de ouvir as suas palavras. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com você, Cristiane. Angélica, obrigada pelo convite, obrigada a toda a liderança da ABMed. Quero agradecer também aos membros da GGTPS que estão aqui hoje presentes conosco. É um prazer revê-los depois de 2 anos de pandemia, né, de distanciamento. E eu queria começar agradecendo a Anvisa e reconhecendo o papel da Anvisa durante toda a pandemia. Vocês já vinham com uma atuação de destaque no ambiente regulatório internacional, uma agência reconhecida, respeitada, e isso se tornou ainda mais intenso durante o período de pandemia. A ação célere de vocês, de todos vocês,
E eu acho que assim, a gente acompanhou mais de perto a ação da GGTPS, cabe aqui o destaque, para editar normas, para editar regulamentos num rito muito rápido, de forma a permitir que o país reagisse à situação de pandemia. Então a gente viu aí possibilidade de acelerar registro de álcool gel, de máscara, de respiradores, de bombas, que eram produtos essenciais para a gente vencer a situação. E a gente sabe que não faltou esforço de vocês, não só para editar atos normativos que permitissem e para flexibilizar de uma forma balanceada o risco, e também uma ação interessante que a gente acompanhou foi a ação educacional de algumas empresas, de algumas organizações aí que teriam condições de apoiar o setor da saúde, mas não tinham o know-how específico. A gente sabe que vocês atuaram aí também como educadores nesse momento. Então a gente gostaria demais de agradecer vocês e de parabenizar e de reconhecer. A gente não podia deixar passar esse momento para dizer muito obrigada. Muito obrigada a toda a equipe da Anvisa, a diretoria, as gerências, o corpo técnico, foi fantástico. Nossa admiração e nossa muito obrigada. Obrigada. E aí, doutora Cristiane, bom, nossa parceria com a Abimed junto à Anvisa, ela vem de longa data. Agradecemos muito a abertura da agência na relação com a Abimed, a possibilidade que vocês nos deram de contribuir bastante em todo o processo regulatório, nessa evolução fantástica que a gente vê. E gostaríamos aí de lançar algumas questões, algumas perguntas, pensando aí no futuro, na convergência regulatória, na agenda e na participação propositiva da Anvisa, não só no IMDRF, mas também no Mercosul. E aí, pensando em alguns temas de Mercosul, acho que um que tem sido bastante intenso, não só por causa do Mercosul, mas também conectado com a revisão das resoluções de registro, que a senhora bem mencionou, né? A consulta pública da 185 e da 36. Tem um tema aí que está quente na nossa área, que é a questão do certificado de livre comércio, né? Esse é um documento que, em algumas gerências da GGTPS, já não é solicitado há bastante tempo. Em outras gerências, ele é solicitado para algumas classes de risco. E a gente percebeu que tem uma tendência aí de retornar a solicitação desse documento, né? Chegou ao nosso conhecimento que isso é muito mais uma demanda de Mercosul, que a gente tem que alinhar, do que efetivamente um reconhecimento da Anvisa de que esse documento é essencial para a regularização de produtos no Brasil. E daí a gente queria ouvir de vocês a perspectiva, de que forma que vocês podem nos ajudar, de que forma que a gente pode contar com uma atuação protagonista, propositiva da Anvisa no Mercosul, no sentido de influenciar a não adoção desse documento, digamos assim. Olha, Cristina, a revisão, né, dessas resoluções sobre registro, né, de produto, elas, toda negociação feita com o Mercosul, ela é feita, né, por longo tempo, acaba sempre chegando a um consenso, claro que com respeito e sempre pensando nos cenários de particularidades relacionadas a algumas autoridades regulatórias, né, e a última revisão, né, que eu acho que é a GMC 24 e 25, ela definiu como sendo necessária a CLC no registro de produto. E a Anvisa, ela já utilizava a dispensa dentro dos procedimentos que não usam o regime de registro, né, na notificação. Então,
na verdade, o que ela vai fazer em atendimento a essa determinação é continuar utilizando dentro do regime de registro e dispensar dentro do regime de notificação. E eu acredito que todo o debate em torno de alguns requisitos que, porventura, às vezes, tem uma demanda mais acentuada com relação ao processo regulatório de algumas autoridades, né, que não a nossa, a gente tem que ceder um pouquinho, né, para que a gente possa ter essa convergência de uma forma efetiva. Mas nada que a gente não possa fazer algumas adequações, porque eu acho que nessas decisões se respeita muito o cenário particularizado de cada autoridade regulatória. A senhora vê espaço para a gente debater isso no Mercosul ou a senhora entende que é um assunto eu acho que encerrado? Não, eu acho que há espaço, sim. Sempre há espaço para se debater. E eu entendo também que dentro dos fóruns de debate, sempre os produtores, eles sempre serão bem-vindos, principalmente a ABMED, né, que tem uma participação muito importante dentro de todo o avanço tecnológico utilizado nos dispositivos médicos. Eu acho que o processo regulatório ele é feito com foco no regulado. Né? Eu acho que talvez dentro da Anvisa o setor que mais tenha uma receptividade em termos de atender o modelo regulatório como ele surgiu em atender, em regular um mercado, um nicho de acordo com as suas necessidades, eu posso dizer que esse setor é o setor de dispositivos médicos para a saúde. Né? Porque nos demais setores a gente sempre vai sobressair a função precípua da proteção da saúde. Não quero dizer que no caso de dispositivos médicos não se protege a saúde de forma alguma. Né? Sempre vai se avaliar a eficácia, a qualidade e segurança. Mas eu digo em termos de você conseguir adequar as necessidades do mercado, adequar o que a demanda da sociedade exige e um processo que sempre vai depender de uma avaliação em que você vai sopesar alguns interesses, não só o econômico, mas o assistencial. Já em outros setores, não. Você sempre vai prevalecer, dependendo do que você está regulamentando, vai prevalecer a segurança da saúde. Eu acho que eu faço das suas palavras as minhas palavras. De fato, a gente vê esse espírito dentro da GGTPS, né, de tentar entender o setor, tentar entender as especificidades, as necessidades e de tentar abarcar com uma regulamentação ou com algumas poucas regulamentações um setor que é tão diverso. A gente tem as mesmas regulamentações para produtos muito simples, muito consagrados, até produtos muito, muito complexos e de alta tecnologia. Então, de fato, é um desafio bastante grande. E de fato, o grupo, sem perder o foco na segurança e na eficácia, e acho que assim, a gente também, do setor regulado, tem interesse na segurança e eficácia, porque somos não só fabricantes, fornecedores, mas somos também, em algum momento, todos somos pacientes ou seremos pacientes. Então, ter a tranquilidade desse foco é muito boa, mas a gente vê aí o grupo rumo ao equilíbrio entre segurança, eficácia e também regulamentação, regulação, e isso é muito bom, nos traz um conforto. Doutora Cristiane, eu queria fazer mais uma pergunta para a senhora, pensando em um dos slides que você comentou sobre a análise otimizada, reliance. A gente entende que esse é um próximo passo. Houveram tantas evoluções nos últimos anos, né, de registro para cadastro, de cadastro para notificação, mesmo a regulamentação que trouxe à luz um processo mais claro e mais estruturado de alterações de registro, alterações de notificação, o que é de implementação imediata, o que precisa de análise.
E a gente vê aí que, de fato, como um próximo passo, um grande passo, associado a tudo que vem aí pela frente, de usados, recondicionados, UDI, reprocessamento, é o Reliance, que a senhora mencionou. E daí a gente gostaria de ouvir se vocês têm alguma expectativa de tempo, se vocês têm alguma expectativa de como será o processo, como é que isso vai acontecer, para a gente até começar a refletir na indústria de que forma que isso pode nos impactar e nos afetar, e de que forma que a gente, como Abimed, pode contribuir. O tema do Reliance, né, decorrente da convergência regulatória, é um tema fundamental para que a gente possa otimizar todos os processos regulatórios, né, em especial aqueles decorrentes de peticionamento de registro, notificação. Eu entendo que esse processo é um processo evolutivo. Eu não posso dizer, talvez eu tenha que pedir ajuda aos universitários para saber em qual é o tempo que a gente prevê como razoável para que a implantação de todo esse processo ele tenha um avanço que atenda à demanda dos produtores. Mas eu entendo que é um processo em andamento e ele não vai, de forma alguma, deixar de avaliar, de ter um mínimo de avaliação só porque foi avaliado por uma outra autoridade, de forma alguma, mas ele vai trazer uma efetividade e uma celeridade em todo o processo de regulação. Isso aí nós não temos dúvida. A expectativa é grande, eu não sei se... Eu vou dar meus 2 tostões, porque eu conversei com o Dr. Leandro um pouco antes, e o que ele colocou é a forma de trabalho na qual, quando você pega um produto já regularizado nas agências que farão parte do Reliance, e esse produto você torna mais um fast track da aprovação, você tem mais tempo como regulador, como analisador dos processos lá, de avaliar os dossiês dos produtos que não são aprovados por essas agências, claro, e fazer um crivo maior e aumentar, então, o controle sobre esses produtos de outros países que não aqueles com os quais o país tem reliance. E então, esse fato também é importante porque nós vivenciamos um momento na Anvisa em que nós temos uma limitação de recursos humanos enorme. Então, isso é uma coisa que vai ajudar muito a gente. Esse é um dos fatores pelos quais estamos ansiosos para entender e para colaborar, né? E eu, Angélica, vou te fazer uma pergunta, já que você conversou com o Dr. Leandro e tem algumas informações aí. Eu tive 5 minutos com ele, hein? Vamos lá, eu já gastei 3 falando isso. Você sabe como é que está planejado, doutora Cristiane, como é que está planejado, como estamos planejando esse processo de Reliance quando o produto é efetivamente novo, a gente ainda não tem ele aprovado nos Estados Unidos ou Canadá, outra agência que a gente pretende fazer uma parceria, como é que seria essa dinâmica? Não cheguei nisso. Não chegou nisso? Não cheguei nesse ponto. Olha, eu creio que existem aí, dentro dessa integração, dessa convergência, existem processos que vão tender a ser acelerados de acordo com a participação de cada uma dessas entidades, até com a sua força concorrencial em termos de um dispositivo X ou um dispositivo Y. Eu creio que essa integração ela vai se fazer como sendo um somatório de conhecimentos e isso vai trazer uma celeridade, com certeza, mesmo aqueles que ainda não tenham passado por todo aquele processo de avaliação. Muito bom. Estamos ansiosos, doutora Cristiane, para ver o resultado desse trabalho. Eu fui pegar uma informação ali com a nossa plateia qualificada, o doutor Augusto Gaia, e essa questão dos não regularizados ainda nos demais países é o Medical Device Single Review Program,
no qual o IMDRF está trabalhando e que ainda está em desenvolvimento, leva um tempo ainda para a gente internalizar, para entrar em consulta pública dentro do IMDRF e a gente poder trazer. Mas a norma geral de Reliance é aquela que a senhora falou, que ainda está no pós-CP lá. Enfim, é isso. Então, no fundo, a gente tem duas iniciativas, né? A gente pode dizer, é o Reliance para aqueles que já estão aprovados geral, lá fora. Também, E essa iniciativa do single review, né? Da revisão única aí entre as agências. Fantástico. Eu acho que são níveis do mesmo processo, né? Que a gente tem uma evolução e tem projetos únicos, mas que somados chegam ao mesmo objetivo. Fantástico, muito bom. Doutora Cristiane, a senhora também trouxe na fala a questão do risco, da regulamentação pensada no risco, no balanço, segurança, eficácia, né? E a gente, de fato, entende que esse é o futuro, é para onde estão indo todas as agências. Pensando aí no futuro, pensando nesse balanço entre risco, segurança, eficácia, numa regulamentação que tenha uma dose certa para que ela não abra as portas para produtos que não são bons, mas para que também ela não se torne um desafio tão grande que várias empresas com vários bons produtos pensem 2, 3 vezes de vir para o Brasil. Então, olhando para o futuro, o que vocês têm aí de iniciativas, né, que estão sendo pensadas, que estão sendo discutidas, ainda que embrionárias, dentro da agência, claro, com foco em produtos para a saúde, para os próximos anos, olhando para o risco? A Anvisa ela já vem trabalhando sempre com um foco na avaliação do risco, né, envidando esforços maiores naqueles produtos de maior risco e simplificando naqueles produtos de menor risco, né? A gente tem os produtos notificados que têm que são menores exigências, né? Então isso aí já é uma realidade que a Anvisa vem vivenciando. É claro que dentro desse foco também se pensa na questão do registro, do pré-registro e do pós-mercado, pré e pós-mercado, né, em que a gente talvez tenha que fazer um rebalanceamento. Eu acho que isso ainda temos aí um debate interno na Anvisa, talvez com algumas divergências, porque eu entendo que o pós-mercado, toda a facilitação que se tenha na hora imediata do peticionamento e atribua uma maior responsabilidade para os produtores, a gente tem também uma maior atribuição do setor fiscalizatório da agência, né? Então, às vezes você não tem recursos humanos suficiente, adequado, para que você tenha um monitoramento e uma fiscalização adequada nesse pós-mercado. Então, eu entendo que o objetivo principal tem que ser a qualidade do produto. Então, se no pré-mercado há necessidade de, mesmo pensando numa flexibilização, da gente entender que aquilo vai facilitar, dar maior celeridade, a gente não pode sobrepor isso à qualidade do produto, né? Então, eu acho que isso ainda é um debate interno, né? Na minha visão, eu acho que nós temos que focar, talvez, em regras não que possam trazer celeridade, mas regras mais específicas que garantam a qualidade e tenham assim uma segurança em termos de pós-mercado, com o propósito de garantir que talvez a fiscalização e monitoramento não deem conta de atender aquela qualidade, né? Aquela garantia. Então, na minha visão, eu acho que ainda esse rebalanceamento ele tem que ser discutido e muito bem definido, né? Quer dizer, o que é melhor? Flexibilizar na entrada ou permitir atribuindo, porque a gente atribui uma responsabilidade ao produtor, mas a gente sabe que o monitoramento e a fiscalização são indispensáveis. Eles são
procedimentos que vão ter que ser realizados de qualquer forma. E nós talvez não tenhamos recursos humanos suficientes para fazer isso. Entendi. Doutora Cristiane, a senhora trouxe várias vezes aqui na fala a questão dos recursos humanos, né? E a gente sabe que teve bastante pessoas, né? Um número grande de pessoas que se aposentou e seguramente é uma tendência, né? Não sei se a senhora tem informações, se a senhora pode dividir conosco alguma coisa nesse sentido de se a Anvisa vem pleiteando recomposição de quadros, se tem alguma discussão dentro da casa, como é que está isso, porque nos preocupa, né? Vocês vêm otimizando demais o trabalho. E eu acho que isso permitiu a gente ver aquele gráfico com uma queda expressiva em tempos de 2019. Mesmo numa limitação. Exatamente. Mas esse foi o milagre da pandemia. Né? Porque a gente sabe que a pandemia deixou um legado para a gente enorme. Seguro. Mas tudo tem um limite, né? A gente otimiza, mas chega um momento que dali não vai mais, né? E acho que existe uma tendência de aumento de número de petições, de número de registros, de número de alterações. Então, fatalmente, em algum momento, a discussão sobre recurso, a recomposição dos recursos vai ter que acontecer. Não sei se a senhora tem alguma informação para dividir conosco. O déficit do quadro da Anvisa, ele é notório, conhecido por todos, né? Já houve manifestação por parte de outros diretores. Todo momento que é possível lembrar e solicitar isso, nós recebemos um dia a visita do ministro da Saúde, solicitamos. Recebemos o secretário lá da área da economia, solicitamos. Então, é claro que isso tudo depende, né, de um contexto orçamentário, um contexto que possa ter iniciativa do próprio executivo, ou da área de planejamento, da área de economia. Eu acredito que... o que eu tenho de conhecimento é que todas as solicitações que possam ter sido feitas e formalizadas, elas foram feitas, né? Então, existe essa demanda, sim. Isso foi formalizado junto ao Ministério de Planejamento, de Economia, mas em que pé anda, eu não sei te dizer. Né? Quer dizer, a previsão de concurso público para a Anvisa, eu já ouvi falar, mas a gente não sabe. Concreto, efetivamente, não temos, né? O importante é saber que está sendo pensado. Está sendo pensado, com certeza está sendo pensado. Isso é importante. A gente tem mais 5 minutos do nosso tempo alocado para a nossa apresentação. A gente gostaria de pegar alguma pergunta da plateia ou temos mais pergunta? A gente tem aqui uma última, Angélica, né, que eu acho que vem das nossas discussões na ABIMED também. Antes do evento da pandemia, doutora Cristiane, a gente estava aí trabalhando bastante próximo e de uma forma bastante intensa, Anvisa e Inmetro. A gente estava vendo uma grande aproximação, uma discussão de como as agências vão trabalhar junto, de que forma que o trabalho do Inmetro pode contribuir com o registro de produto, em algumas certificações, e a gente queria entender como é que ficou essa aproximação, como é que está em função da nova direção da agência do Inmetro, que fala em novo modelo regulatório, a pandemia, o que vocês estão pensando e articulando aí entre as duas agências para o nosso setor? Porque a gente, em vários produtos, em algumas várias linhas de produtos, a certificação Inmetro, ela faz parte da submissão. Olha, o Inmetro é um antigo parceiro da Anvisa, né? E várias certificações já foram trabalhadas em conjunto. A Anvisa vem acompanhando todo o movimento, toda a evolução do modelo de certificação, de regulamentação do Inmetro, e eu acredito que nós apliquemos a nossa regulamentação em conjunto, da mesma forma que fizemos durante a evolução de todo o processo de certificação dos produtos para a saúde.
Ok? Tendência é continuar a A parceria. tendência é continuar a parceria. Então, vamos investir nela, né? Vamos torná-la cada vez mais forte. Muito bem. Angélica, eu acho que do meu lado... queria agradecer mais uma vez. Aproveitar as palavras da Cristina, que agradeceu a Anvisa por todo o trabalho. Eu queria dizer que a Anvisa ajudou a salvar muitas vidas. As nossas, estamos aqui. Eu queria fazer um agradecimento a toda a agência, todos os servidores da agência. Eu queria um abraço muito carinhoso para a doutora Marcela, que, afinal de contas, se a gente for de ser testado nessa pandemia, teve muito a ver Graças a Marcela. Eu pensava na Marcela. Mais um teste aprovável, pensava na Marcela. Mas, assim, todos os servidores da agência, o pessoal da GG Med, todos foram muito importantes. E se a gente está aqui, é devido também ao esforço da agência. Eu não sou muito de falar em público, eu estou envergonhadíssima de estar aqui, mas imagina. Eu queria agradecer de novo a doutora Cristiane. Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Muito obrigada. Eu queria agradecer todos os presentes, o pessoal da Anvisa que está aqui, a diretora adjunta Fabiana, que está aqui conosco também, e as pessoas das demais associações que estão aqui. Eu estou sem óculos, eu estou vendo o Joseli, estou... E Angélica, eu endosso esse agradecimento à Anvisa, porque para mim tem sido e foi um privilégio, né, entrar na Anvisa e ter o meu mandato na Anvisa durante a pandemia. Foi um grande ensinamento de vida que eu tive. Olha, eu acho que foi tudo uma convergência de fatores que trouxe as pessoas certas no lugar certo para nos conduzir aqui, apesar de toda a situação que a pandemia foi, não foi fácil para ninguém. E é um prazer poder estar aqui de novo presencial com todos vocês. Estou vendo o pessoal de associado, estou vendo Regulete, estou vendo servidor, estou muito feliz aqui, gente. Muito obrigada. A gente encerra aqui dentro do tempo e aí eu deixo feliz a nossa gerente de comunicação da BIMED. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, hein, gente? Muito obrigada.